o que gerou polêmica foi isso, essa afirmação do Mossad de que seria um atentado que estaria sendo patrocinado pelo Hezbollah, porque a investigação, a priori, partiu da Polícia Federal, que depois pediu auxílio do Mossad, do governo de Israel, teve uma troca de informação. Porém, a investigação parte aqui da Polícia Federal, assegurou já o Flávio Dino. E aí vem o Mossad e conclui que seria, portanto, um atentado praticado pelo Hezbollah. Essa é a grande polêmica. A Polícia Federal, o que ela diz é que essas pessoas que estão sendo presas, elas teriam talvez ligação sim com o Hezbollah, mas eles não cravam isso. Eles dizem que podem ser simpatizantes, integrantes ou apoiadores. Isso está em investigação. E aí, abre aspas, o que diz a Polícia Federal sobre o Mohamed, que seria o líder desse grupo e está sendo procurado pela Interpol, é de que os indícios de que o Mohamed integra o braço paramilitar do grupo libanês Hezbollah. Isso diz a PF. E o fato, ela está sendo investigada, esses indícios, dele fazer parte do braço paramilitar do Hezbollah. E que ele teria, inclusive, viajado para o Líbano há pouco tempo, e de que eles teriam, inclusive, a hipótese de que ele trabalharia para promover ações ilícitas ou até com objetivos terroristas, porque o Hezbollah também estaria metido em outras atividades ilícitas que não seria terrorismo apenas. Então, a Polícia Federal, de fato, investiga se ele faz parte do Hezbollah e diz que ele poderia, sim, estar tentando praticar algum tipo de ação com objetivo terrorista. Isso é o que diz a Polícia Federal, mas não crava isso ainda, não diz que eles são integrantes. O Michael, que foi o que acabou preso por último, o Michael Messias, esse daí da foto, ele teria sido recrutado pelo Mohamed, que é o líder do grupo, teria viajado 2 vezes ao Líbano. Agora, a defesa dele explica que ele estaria sendo contratado para fazer shows de pagode. A Polícia Federal, por hora, não acredita nessa versão, mas é a versão que ele está apresentando. Claro que depois que veio à tona essa possibilidade, e como tem muitas brechas na investigação da Polícia Federal, a opinião pública não está, de fato, embarcando muito nessa investigação, por exemplo, porque a polícia diz que o Hezbollah mudou de modus operandi e passou a contratar gente que não é militante, seriam pessoas que não são ligadas ao Hezbollah, que é uma maneira de se distanciar deles, seria uma nova maneira de praticar atentados, e que o Hezbollah estaria indo por esse caminho. Isso, por exemplo, não convence a opinião pública, porque o Hezbollah nunca fez isso. E aí, para tentar argumentar que o Hezbollah está agindo assim, a Polícia Federal diz que eles mudaram o modo de agir depois do atentado de 2001 nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, mas aquele atentado, inclusive o Guga Chakra hoje na Globo News falou muito desse ponto, não tem a menor ligação com os xiitas nem com o Hezbollah, e o Hezbollah é um grupo xiita, então não faz o menor sentido o Hezbollah ter mudado de modus operante por conta disso, e ninguém consegue entender se de fato mudou, ou se é a Polícia Federal que está viajando na maionese, enfim, e a investigação, enfim, pode ter alguma brecha e pode estar errada. É isso que a gente tem que descobrir, porque a investigação, gente, partiu da Polícia Federal. Por mais que o Mossad tenha se metido, e seja polêmico eles quererem cravar que foi o Hezbollah, essa investigação é da Polícia Federal do Brasil. Não, tomara que haja investigação mesmo da Polícia Federal, mais sério, porque até agora essas versões são muito frágeis, né? Vão adaptando não bate aqui, então o Hezbollah começou a contratar amadores, então o cara não é mais profissional, aí vai ajustando a versão, não sei, tem que se esforçar mais nessa investigação para não estar contando esse tipo de história. Esse tipo de história não dá para acreditar. Tudo muito esquisito, são versões que não batem, né? E são muitos interesses, né, Chico? Claro. Interesses envolvidos. Para virar propaganda de guerra é um segundo. Virar propaganda de guerra e dispor o Brasil com o Irã. Queremos entrar nessa, não. Esse que é o risco, gente. Eu falei na última vez que a gente comentou aqui, eu falei das ligações do Hamas
com o grupo de onde ele se origina também, do Egito, que eu falei até que era o Estado Islâmico, não, a Irmandade Muçulmana. Quer dizer, aí você falar que é a Irmandade Muçulmana do Egito que fez o atentado, ou falar que o Hezbollah é que fez, que está fazendo, que está financiando isso aqui, porque o Irã está por trás e entra Brasil. Nós temos que isolar isso tudo, esperar a conclusão da Polícia Federal com coisas consistentes, porque até agora, perfeito, como você disse, até agora para mim parece propaganda de guerra. E fato é que ele está, né, em prisão temporária por 30 dias. A justiça decretou, né, prisão temporária dele por 30 dias. Tenho bastante tempo para apurar isso direitinho, né, cara? O Michael, exatamente. Mas que falta é o Mohamed, aliciado, o principal né? O Mohamed é o aliciador, isso. Né? De acordo com as informações que a gente teve na imprensa. Né? A Polícia Federal diz que o Mohamed, de fato, já é do Hezbollah ou tem, enfim, algum tipo de ligação, e diz a polícia que ele teria participado da guerra civil da Síria, já que o Hezbollah ficou do lado do governo sírio, do Bashar al-Assad. Então ele teria feito parte, portanto, desse grupo que ajudou o governo sírio, diz a Polícia Federal. Então ele, o Mohamed, talvez tenha alguma ligação de fato mais intrínseca ali, mas isso, claro, é a Polícia Federal que está dizendo. O Michael, por enquanto, é essa história de que ele foi 2 vezes ao Líbano, e a explicação dele é que ele estaria sendo contratado para show de pagode, e é claro que isso acabou virando até piada na internet. Afinal de contas, essa história não está crível. São pessoas que são muito amadoras, como falou o Chico. Né? São muito amadoras. Tem aí uma das piadas que rolou, porque de fato falaram para rebolar e aí acharam que era Hezbollah, pelo jeito, porque o cara estava indo lá fazer um show de pagode para rebolar e não para fazer um atentado pelo Hezbollah. Essa é a versão dele.